Boa noite. Depois de algumas semanas de recesso, estamos de volta aqui, André, Henri Neto e eu, para retomarmos o nosso estudo da sexta-feira, às 21h30. Damos as boas-vindas a todos que estão conosco, agradecemos a presença, o carinho, a amizade e vamos já dando início aqui ao encontro de hoje, trazendo os nossos companheiros para suas saudações iniciais. André Sobreiro, meu amigo, essa palavra é sua. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui, que bom estarmos de volta, né? Retornando ao estudo e, pelo menos no meu caso, aprendendo sempre. Feliz de estar de volta. É o caso de todos nós. Henri Neto, suas saudações e, por gentileza, já emenda com a prece de hoje. Um abraço a todos vocês, desde aí. André, sempre alegria estar aqui estudando com vocês. Me sinto em casa. Toda vez que a gente forma um ciclo de estudo com Kardec, eu me sinto em casa. Então, vamos focar, a partir de agora, e pedir a ajuda dos bons espíritos para que nos assistam e nos ajudem, ampliando a nossa concentração, nosso estudo, para que possamos compreender melhor a sua mensagem. Agradecemos mais um ano que passou, um período que ficamos juntos estudando. Esperamos muito mais, pois o Espiritismo, como Kardec disse, é uma ciência muito grande e precisa de muito estudo. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Então, como eu dizia, a gente está retomando aqui o estudo da sexta-feira, às 21h30. Vamos já, antes de iniciar propriamente o estudo de hoje, vamos agradecer, como temos que fazer necessariamente, é obrigação nossa agradecer aos canais que retransmitem esse estudo, que dão publicidade a esse estudo. Então, esses canais são os canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e do Centro Espírita Dona Rosa. E também a fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Todas essas três instituições, aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde eu estou situado. André Sobreiro, como a maioria sabe, está em Severínia, perto daqui de Rio Preto, interior de São Paulo. E Henri Neto está em João Pessoa, na Paraíba. Feitos os agradecimentos, vamos colocando já então a nossa folha de abertura de hoje. Estamos no nosso encontro número 22 para tratar desse assunto da mediunidade curadora. E estamos próximos do fim dessa abordagem, não falta muita coisa, não. Nós vamos só fazer um breve retrospecto aqui para todos saberem, porque nós fizemos uma parada e, eventualmente, algumas pessoas não vão lembrar direito. Então, nesse momento, nós estamos vendo uma sequência que o Kardec elaborou, um resumo que ele preparou e publicou nesta revista aqui, de setembro de 1865, intitulado este artigo Da Mediunidade Curadora, onde ele vai, em atenção a uma solicitação de alguém que escreveu para ele elabora, então, um resumo muito consistente, muito interessante sobre o tema. Nós já passamos pelo item 1, 2, 3, 4, e agora nós vamos prosseguir no resumo do Kardec através do item 5. Henri Neto. Opa, é todo seu. Ok, vamos lá. Vamos lá. Item 5. Sendo o fluido humano menos ativo,
exige uma magnetização continuada e um verdadeiro tratamento, por vezes muito longo. Gastando o seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se fadiga, pois dá de seu próprio elemento vital, por isso ele deve, de vez em quando, recuperar suas forças. O fluido espiritual, mais poderoso em razão de sua pureza, produz efeitos mais rápidos e, por vezes, quase instantâneos. Não sendo esse fluido do magnetizador, isso resulta que a fadiga é quase nula. Então, aí tem uma grande diferença da ação magnética do magnetizador para o médium curador. É diferente. Porque o médium curador, ele faz a impostação de mãos e os espíritos é que vão agir. Então, o magnetizador, segundo tem essa transmissão de fluidos, essa doação, ele fica aquilo ali. E o tempo também é maior. Enquanto uma sessão de magnetismo demora 20, 30 minutos, o magnetizador fazendo todos aqueles movimentos, e não basta só fazer movimentos, isso é uma ilusão. Você tem que ter a mente querendo, a vontade, você tem que ter uma certa vontade muito intensa, diferente do que acontece com o médium curador, que o papel todo é feito pelos espíritos. Então, não é o fluido do médium. Os espíritos podem até aproveitar alguma coisa, mas não esgota o médium como esgota o magnetizador. E é por isso que, na época, eles eram concorrentes. Os magnetizadores não gostavam muito do espiritismo por conta disso, porque eles tinham uma profissão, eles eram verdadeiros curadores, e isso causou um certo desentendimento, porque os magnetizadores, eles tinham isso como um meio de vida, né? E Kardec chega com o espiritismo, que também Kardec estudou antes o magnetismo, e quando Kardec começa a estudar e coloca o elemento espiritual no meio disso tudo, muda bastante. Ok, André, todo seu. Não vejo muito a acrescentar, não. Eu acho interessante quando ele fala que o fluido humano, né, ou seja, seria o magnetismo propriamente dito, lá o magnetismo caracterizado por Mesmer, né? Teoricamente, só o fluido do magnetizador ele chama de menos ativo. O Carlos está zoando com a gente. Um está em Paris, o outro está em Viaduto do Chá, em São Paulo. Henri em frente ao Torres Gêmeas de Balneário Camboriú. O Henri desceu para BC, então, né? Ou música morfética, gente. Mas vamos lá. Ele fala que o fluido do magnetizador é menos ativo, né? Ele é mais limitado, vamos dizer assim, né? Porque ele está, além de ser um espírito de terceira ordem, estando ele encarnado, ele ainda está impregnado por um outro fluido grosseiro, né? Que é o fluido vital, que é o fluido da matéria, né? Então, isso faz dele um fluido menos ativo, menos ágil, com menos poder, vamos dizer assim, com menos capacidade de cura, né? Quando esse fluido é dos espíritos, que é a segunda parte grifada, né? Mais poderoso em razão de sua natureza, evidentemente, advindo de espíritos mais evoluídos, ele, invertendo o termo do começo, mais ativo, mais rápido, mais puro, e, por consequência, ele tem uma capacidade de cura muito maior, ele tem uma capacidade de agir sobre o paciente, vamos dizer assim, sobre aquele que é magnetizado, essa capacidade é muito maior, né? E não havendo, segundo o final aqui, fadiga do magnetizador, já que o fluido é, em sua maior parte, dos espíritos, né? Beleza. Muito bom. Só destacar essa observação que ele faz aqui. O magnetizador gasta o seu próprio fluido, e então ele pode se esgotar e se cansar, se afadigar, como ele usou o verbo, ele se afadiga.
porque ele está dando do seu próprio elemento vital e, por isso, de vez em quando, ele precisa recuperar as suas forças. Isso já não acontece na questão do médium curador, porque, em tese, o médium curador doa muito pouco do seu próprio fluido, e disso resulta, como está na frase final aí, que ele não vai se afadigar, não vai ter desgaste próprio, né? E também essa explicação que já foi várias vezes mencionada, mas que não custa repetir, enfatizar, é que o fluido espiritual, ou seja, esse que vem dos espíritos, no caso do médium curador, é mais poderoso, porque ele é mais puro. Ele é necessariamente mais puro, e as razões disso já foram explicadas, né, anteriormente, porque, a não ser que venha de um espírito muito atrasado, e isso também já foi dito, essa ressalva já foi feita anteriormente, né? Mas quando se trata de um espírito, digamos assim, de um espírito melhor, de um espírito bom, um espírito de segunda ordem, um espírito mais elevado, necessariamente esse fluido terá uma pureza muito maior do que qualquer magnetizador humano possa ter. Então é por isso que os resultados obtidos através da mediunidade curadora são mais eficazes, além de serem mais rápidos. Ok, pessoal? Mais algum comentário aí? Acho que está tranquilo. Podemos seguir? Só uma coisa, Dejaí, o pessoal mistura muito no meio espírita, com passe espírita, e faz uma misturada danada. Eu já vi alguns colegas numa casa espírita que eu participava dizer, estou com esgotamento fluídico. Tem isso também, né? Tá misturando tudo. Tá misturando passe espírita com magnetização. Eu já vi muito isso. Não, hoje eu não posso porque eu estou esgotado. Eu me esgotei fisicamente. É falta do entendimento necessário e correto. Essa é uma questão que a Mônica colocou aqui. Eu até vou trazer aqui para a gente poder rapidamente oferecer a ela uma resposta, uma explicação, e ao mesmo tempo fazer uma ponderação a respeito. Como é que o médium recupera os fluidos doados, né? A gente está percebendo pela teoria espírita, vamos deixar isso bem claro. Aqui nós estamos estudando Kardec, né? Então, a forma como Kardec entendia, como ele desenvolveu, como ele tratou do assunto. Então, a gente já viu aqui, em diversos textos dele, e estamos vendo de novo, que o médium curador, ele é assistido pelos espíritos, ele doa muito pouco dos seus próprios fluidos. Então, esse desgaste, como o Henri está ponderando aí, é muito provavelmente uma deficiência de entendimento daquilo que de fato acontece no processo do passe na casa espírita. Vamos observar bem isso aqui, ó. Na época, antes do espiritismo, existia o magnetismo. O magnetismo fora algo descoberto, vamos dizer assim, por Franz Anton Mesmer, o magnetismo que ele chamou de magnetismo animal, que era o magnetismo humano. O magnetizador trabalhava, olha como ele está colocando aí, ó, uma magnetização continuada, um tratamento extenuante, longo, né, por vezes muito longo, que era um tratamento todo ele obedecendo a técnicas que eles tinham, que eles adotavam, gesticulações, gestuais, inclusive. Os magnetizadores antes do espiritismo. Eles tinham suas técnicas, seu modo de trabalhar. Mas o que o Kardec está dizendo? Esse magnetizador humano, trabalhando por si mesmo, doando de si mesmo, ele se esgota, se afadiga, porque ele está dando de si próprio. Então ele precisa, de vez em quando, dar uma parada para recuperar suas forças. Ok? Mas vamos transpor isso agora para a questão do médium
curador que trabalha com os espíritos. Então, os espíritos é que estão praticamente trabalhando no processo. O médium doa muito pouco, ele faz muito se ele não atrapalhar. Nós já vimos isso anteriormente. Ele faz muito se ele não atrapalhar, não prejudicar demais a qualidade dos fluidos que os espíritos estão doando. André, você quer comentar isso aí? Não, acho que o teu comentário foi pertinente, desde suficiente. Henri? Não, eu acho que a gente fechou bem o assunto. Então vamos para frente, né? Se aparecer mais alguma coisa no chat. Henri, você tem acesso ao chat hoje? Tem, estou observando Tem? aqui. Qualquer coisa eu te aviso. Então, tá. Qualquer coisa que aparecer no chat e escapar de mim aqui, por gentileza, vocês Tá bom. fiquem inteiramente à vontade aí para trazer, tá? Vai. Então vamos dar uma sequência aqui, André. Pode ser seu agora? Vamos lá. Ah, não, Item 6. perdão, André, perdão. Eu achei que estava num outro slide. Eu errei da sequência, então, depois passo para você. Desculpa aí. Item 6. O espírito pode agir diretamente sem intermediário. A gente, para ler isso aqui, só precisava parar aqui. Fantástico você ter sublinhado aqui, Jair. O espírito pode agir diretamente sem intermediário sobre o indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, quer para aliviá-lo, para curá-lo, se possível, quer para produzir o sono sonambúlico. Quando ele age por um intermediário, trata-se de mediunidade curadora. E aí, é exatamente isso. Vou dar um exemplo prático e vou tentar explicar a diferença do sono, do sonambulismo, quando você dorme e acorda, do sono sonambúlico. São coisas diferentes. Quando você vai para uma casa espírita, por exemplo, atrás de um passe, você vai para essa casa, você está na palestra, e se você fizer uma prece, pedir um auxílio, você vai ser assistido naquela hora. Então, você pode até ir para a Câmara de Passe, ficar lá, mas você é assistido na própria hora que você está pedindo solicitação. Por isso que o espírito um espírito bom vai estar ali, vai agir para te ajudar. A gente não pode misturar isso. Tudo bem, tem gente que acredita que só vai receber assistência lá na Câmara de Passe, mas na própria casa você tá ali, fez uma prece e é assistido. Em casa também. Não tem essa de você precisar. Agora, por isso que isso a gente tem que ter isso em mente. E um dos espíritos que está sempre conosco, o nosso anjo guardião, quando você faz a prece, ele imediatamente vai chegar junto de vocês. Agora, existe a diferença do sono sonambúlico e o sonambulismo que acontece quando a pessoa está dormindo, por exemplo. Quando você está dormindo, existem pessoas que estão dormindo e acordam e saem andando, os olhos abertos. Isso é um distúrbio de sono. Isso é uma coisa que é da pessoa, um problema de sono, como tem insônia, é um distúrbio. O sono sonambúlico é outra coisa. O que é o sono sonambúlico? Você tem uma pessoa lá, é muito parecido com a hipnose. O magnetizador começa a fazer uma certa técnica, isso vai causando transe, essa pessoa vai e entra em sono sonambúlico, que é você vai atingir uma auto hipnose ou transe, você vai ficar muito, mas muito, atingir o que o pessoal chama de inconsciente, você vai ficar naquela. E na época de Kardec, muitos sonâmbulos, antes de Kardec, aliás, muitos sonâmbulos, quando entravam, eles faziam consultas. Por exemplo, existia um caso que Kardec fala do menino sonâmbulo, que eles provocavam o sono sonambúlico dos magnetizadores dessa criança, e ela dizia, você tem esse problema, você vai ter que tomar remédio e tal. Né? O que está dizendo? Ele está dizendo, falava dessa forma. E ninguém entendia na época. Kardec depois entendeu que era o espírito que estava, o menino em transe, e o espírito estava transmitindo tudo para o menino. Então, existe essa diferença do sono sonambúlico, né, para a mediunidade curadora, e o sonambulismo que a gente está acostumada hoje em dia, que é aquela pessoa que está dormindo, se acorda, fica sentada com os olhos abertos, falando. Ela está dormindo, mas ela está sonâmbula, é um sonâmbulo, que é
Um distúrbio do sono. André, antes de te passar o comentário, esse exemplo que o Eduardo trouxe aqui, nós já apresentamos aqui nesse estudo nosso, mediunidade curadora já anteriormente, viu? Então, ele está colocando esse exemplo aqui, ó. Ela está na revista de abril de 65, né? Poder Curativo. Só fazer esse registro aqui e esse outro que o Vicente trouxe, esse texto nós também já colocamos anteriormente num estudo anterior, né? Ele não citou aí a revista, eu não me lembro de cabeça, mas já foi também mostrado anteriormente. Então vamos lá, André, agora o comentário é seu, por favor. Aqui é uma caracterização, né, essa revista aqui é de... Me ajuda a lembrar aí, por favor. É setembro de 65. É mais ou menos o que ele havia dito na Gênese, né? Não, diria à frente à Gênese, no capítulo 14, né, sobre os fluidos. Eu estava tentando lembrar aqui que ano que era essa revista aqui, mas é 65, né? À frente ele reforçaria isso e ampliaria o raciocínio, né? No capítulo 14, né? Dos fluidos. Então, é como o Henri falou, esse texto ele tem essa caracterização extraordinária, né? Porque além de ter várias informações que a gente precisa entender, ela é extremamente sintética, né? O espírito pode agir diretamente sem intermediário sobre o indivíduo, como foi constatado em muitas ocasiões, quer para aliviar, quer para curar, se possível, quer para produzir o sono sonambúlico. Quando ele age através de um intermediário, é a mediunidade curadora. Esse intermediário é o médium, né? Ele é sintético, mas ele traz uma série de informações que podem ser desdobradas, inclusive, né? A gente pode pegar isso aqui e ir encaixando outros textos para abrir o leque, né? Então, sintético, mas extremamente profundo em potencial, né? Com certeza, o Vicente completou como mês da revista, para quem se interessar. Obrigado, Vicente. Janeiro de 64. Bom, acho que o texto está aí. Essa é uma parte bastante conhecida já, então, da teoria, né, que nós estamos estudando, né? A gente sabe que o espírito pode agir diretamente, ele pode agir através do médium, então aí é magnetismo misto, né, humano e espiritual, como está lá na Gênese, ou aqui ele chama de mediunidade curadora, ou o próprio magnetizador pode magnetizar sozinho, que aí seria só o fluido humano. Essas três modalidades é o que o André falou, que ele vai resumir depois, mais adiante, lá na Gênese, né, André? Capítulo 14, extraordinário. Fantástico. Muito bom, André. Agora sim, hein? Esse é teu. Bora, vamos. Só um segundo. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador tudo tira de si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, isto é, aqueles cuja personalidade se apaga completamente ante a ação espiritual, são extremamente raros, porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas na Terra. Ele reforça aqui o que ele já tinha falado sobre a necessidade de disciplina do médium curador no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final, capítulo 26, 27, por ali. Ele tinha falado sobre a necessidade, né, do médium curador, né, todos os médiums, mas especificamente ou especialmente o médium curador com relação ao cuidar de si mesmo, né? Mas vamos lá. Só esses podem obter pela imposição de mãos essas curas instantâneas que nos parecem prodigiosas. Muito poucas pessoas podem pretender esse favor. Sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas,
Daí resulta que os que se gabam de possuir esse dom, que vão a toda parte contando as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o proveito, estão nas piores condições para obtê-lo, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Jesus dizia àqueles que havia curado: ide dar graças a Deus e não digais a ninguém. Ele está associando aqui, a meu ver, essa capacidade curadora, e é o que você falou lá atrás, né, Deixa? Para nós encarnados, quando agindo como médiums curadores, se a gente não atrapalhar o processo, já é grande coisa. Que, em geral, o fluido é tão... dos espíritos, né? Ele é tão mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso, que quando ele se mistura com o nosso, ele invariavelmente perde qualidade. Então, para que não houvesse essa perda, teria que haver, da nossa parte, uma evolução moral que é impossível aqui entre os espíritos encarnados na Terra, vamos dizer assim, né? E aqui ele falou de várias maneiras que a gente pode estar buscando, né? Não deveria estar, mas muitas vezes está, buscando alguma forma de notoriedade. A gente acha que ter vantagem com o fenômeno espírita, seja ele magnético ou mediúnico, lá no exercício mediúnico, propriamente dito, a gente acha que às vezes acha que a única vantagem ela é financeira, né? Que o médium não poderia cobrar, mas há uma série de outras maneiras de estar recebendo alguma forma de recompensa, né? Um elogio, um nome que corre para lá e para cá, o fulano tem uma baita capacidade de cura, e o fulano começa a se achar, começa a ter o seu ego aflorado, enfim, muitas outras maneiras de ter essas vantagens, vamos dizer assim, né? Tiradas do fenômeno. Então, ele está associando aqui, para fechar o meu comentário, a capacidade de cura a uma moralidade que a maioria de nós não tem. Por isso que o tratamento, em geral, ele é mais longo, né? Porque o nosso fluido não é tão sublime assim. Então, o que a gente tem a ofertar não é nada do que a gente poderia se fôssemos, né, mais maduros, mais evoluídos. Antes de passar, Henri, para o seu comentário, essa pessoa que se intitula Magnetismo Espírita, eu acharia sempre muito bom que a pessoa colocasse o próprio nome. Mas, enfim, vamos lá, o seu magnetismo. Só uma informação, então, para você. Esse texto está perfeito, até agradeço por tê-lo colocado. E nós já o exibimos aqui anteriormente, está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, bem no final, quando ele trata da mediunidade curadora. Marcos Augusto, obrigado, Marcos. Vamos lá, Henrique, comentário é seu agora. Será que é o Marcão aí de Rio Preto, Deixa? Não sei, rapaz. Se ele pudesse identificar, a gente agradece, né? Eu acho que é o Marcão aí de Rio Preto, hein? Se for, beleza, aquele abraço. Então, pegando o que o André falou, a gente tem ver que existem vários exemplos, né? A gente vê, principalmente hoje em dia, o João de Deus da vida, né? Daqueles médios que surgem com aquela capacidade e aí vão trocando, né? Ele vai se tornando famoso e as pessoas acham que é ele que está curando. Na verdade, não é ele, são os espíritos. Por isso que Kardec fala, né? Que nessa hora, o médico que na hora que começa a fazer, o fenômeno é genuíno, o fenômeno existe. Mas quando ele começa a achar que é ele começa a se envaidecer, ele começa, foi o caso desse rapaz, ficar rico, os espíritos abandonam ele, os espíritos bons. E aí, o que vai acontecer? Fascinação, obsessão. E por quê? Porque ele sai dessa moralidade e começa a praticar esses atos pensando no egoísmo, no orgulho, né, nessas imperfeições. Por isso que Kardec chama a atenção.
E muitos desses médiuns, quando estão nesse processo, eles começam bem, mas depois, no meio do processo, eles se desequilibram, digamos assim, e acontece o que acontece. E quem paga o pato é o espiritismo. Fica todo mundo criticando. Ó, o espiritismo, olha o caso escândalo no espiritismo. Porque os médios somos espíritos imperfeitos, os médios são espíritos imperfeitos. Não existe médio santo, homem santo, não. Somos espíritos imperfeitos. E aí eles entram nessa. E se a gente for analisar, né, desde o Arigó até hoje, esses médios têm um fim meio complicado, de tragédias, de mortes, os próprios médios do Dr. Fritz também. E o que eu acho pior é o seguinte: se você vai para um centro espírita, que a função deveria ser estudar e divulgar o espiritismo, ninguém vai. Se você tiver cursos de livros espíritos, ninguém vai. A casa fica vazia. Mas se você tiver um dia um centro, vai chegar aqui o médico Dr. Fritz, vai curar, e entope a casa. Porque da mesma maneira que existe o interesse do médium, existe o interesse das pessoas na cura. Às vezes, uma doença dessa de uma pessoa, por desconhecimento, é uma prova que ela vai enfrentar. Então, ela vai querendo aquela cura do corpo físico, e o espiritismo não cura o corpo físico, ele cura espírito. É isso que eu digo. Esses médios que fazem essas verdadeiras... enchem casas espíritas, fazem verdadeiras mega movimentos, eles estão propondo a cura do corpo físico. Então, eu acho um pouco meio complicado. Operações, por exemplo, operações espirituais também. Eu já vi médico falando que opera o perispírito. Eu nunca entendi isso, porque como é que vai operar o coração do perispírito? Ou então o pulmão do perispírito, né? Então a gente vê que tem muita mistificação em torno disso, atrai muita gente. E lá na Gênesis, capítulo 14, que o André citou, tem uma coisa importantíssima quando ele vai falar sobre a ação magnética. Ele diz que tanto o magnetizador, ou tanto a pessoa que vai fazer a ação magnética, e a pessoa que vai receber tem que ter vontade. Então não adianta ter para uma casa espírita, o que vai curar o outro. Não, o outro não vai curar, ele vai dar um certo, digamos, uma certa potência, mas quem se cura mesmo é você. Você que tem essa capacidade, que o Mesmer falou que nós temos a capacidade de nos curarmos. Mas, infelizmente, ele vai para a casa espírita, bota toda as fichas naquele médium, e acontece de dar errado e ele achar que é tudo salada, porque não entende o processo. Nem ele, nem as pessoas entendem, e nem os trabalhadores da casa espírita também não entendem. Eu já vi casa espírita que entra todo mundo com uma bata branca para receber o médium, negócio esquisito, como se fossem enfermeiros espirituais, né? Eu acho muito estranho. Mas é só uma adendo, porque eu ouvi vocês também. Maravilha. Bom, vamos trazer de volta o texto aqui. O Henri falou que as casas ficam lotadas, etc., né? Que aí isso atrai muita gente, né? O André sabe, eu contei, não sei se eu contei publicamente, eu contei só para o André. Teve um dia que eu fui fazer uma palestra aqui no Centro Espírita, aqui em Rio Preto, um domingo de manhã, cara. E eu estava acostumado a ir lá, tinha ido várias vezes, tinha muito pouca gente, sempre. Um dia eu cheguei lá, estava lotado o centro. Aí eu fiquei preocupado. A hora que eu entrei, desci do carro, entrei, encontrei a senhora que me convidava sempre e tal. Falei, dona, não lembro o nome dela, dona Nair, acho que era. Dona Nair, só tem certeza que sou eu mesmo que faço a palestra aqui hoje? Não é o Divaldo, não? Casa lotada, eu falei, o que isso está acontecendo aí? Não é o Divaldo que está aí, não? Aí ela falou que era um médium curador que estava lá. E aí depois eu vi toda a equipe lá com um negócio de umas batas brancas, uns negócios, do jeito que você falou aí. Enquanto alguém está lá fazendo palestra lá e o povo está tudo olhando para a portinha lá onde o sujeito está, na esperança de ser chamado, né? Então você vai num lugar desse, você vai fazer palestra para o vento ou para os desencarnados, porque, na verdade, ninguém presta atenção na palestra. A turma está atenta lá, se vai ser chamada lá ou não.
Mas vamos lá. Ô, Deja, Oi? posso fazer um adendo aqui, concordando e ampliando o que você falou? Sim, Nem sempre isso é relativo a ter um médium de cura ou não. Muitas vezes o expositor espírita, ele acaba estando ali meio que para encher linguiça, isso. enquanto o povo espera o passe, né? Porque você falou de uma situação onde tinha um médium de cura, teoricamente, E, entre aspas, né? Um é, especialista em cura. Mas muitas vezes, eu já passei por isso, você certamente passou, a Henri também passou, já é e comum. colegas aí que sejam expositores espíritas podem até nos ajudar, e o próprio Marcão, que está aí, e é ele mesmo, né? Marcão de Rio Preto, Já confirmou. já, e outros aí que girem a sua cidade ou a sua região fazendo palestra podem nos ajudar aí no chat agora, que a gente já foi fazer palestra aí, na verdade a gente estava gastando tempo, né, ocupando tempo para chegar a hora do passe. O pessoal não estava preocupado com a nossa palestra. E aí só falta você virar pirueta, você conta piada, você faz um escarcéu para ver se chama atenção e não adianta nada, porque o povo está preocupado com o passe. Já aconteceu isso também, quando eu fiz palestra em algumas ocasiões, em psicografia. Também. A hora que o médium faz a pose lá e pega o lápis, meu querido, se você quiser parar a palestra e pedir um sorvete, pode pedir, porque não tem ninguém te vendo, não. Ali você está falando para ninguém. É isso mesmo. Então veja que em alguns momentos, eu diria até em muitos momentos, a instrução, né, o esclarecimento, que na minha opinião é a principal função do espiritismo, mas André, não é mediunidade? O espiritismo esclarece sobre a mediunidade, mas a mediunidade sempre existiu. Magnetismo, mesma coisa. Então, a principal função do espiritismo, na minha opinião, que é o esclarecimento, em muitas casas espíritas e em muitas circunstâncias, esse objetivo se perde. As pessoas estão ali para buscar comida. E acaba, né, a logística da casa acaba dizendo o quê? Ó, para receber a cesta básica, você tem que assistir a palestra. Para acontecer tal coisa, você vai ter que assistir pelo menos uma das palestras. E a gente está ali, fica ali como que. Não sei nem que termo usar, mas a gente está ali meio que para encher linguiça, né? Meio que para ocupar o tempo enquanto as pessoas aguardam a cesta básica, o passe, enfim. Está ali meio que para ocupar o tempo, né? Nesse caso do passe aí, só para ilustrar, né, tem situações em que as pessoas vão recebendo o passe e vão indo embora. Aí você prossegue com a palestra até terminar. Para cada Né? vez menos, né? Encarnados. Né? Aí no final você está falando para uma pessoa lá. É magnífico, é fantástico, é uma delícia isso. É complicado. Centro espírita hoje em dia é uma coisa muito complicada. Dá vontade de falar, já não precisa mais do microfone, desliga aí, senta aqui perto, vamos bater papo. É, pois é. Aí o Henri, o André, o André leu, comentou, o Henri também comentou, é isso? Isso. A gente precisa não perder de vista, a meu ver, também, uma coisa aqui. Ele tá dando a teoria, fazendo uma separação didática, apresentando as coisas como elas acontecem, para a gente entender didaticamente e tal. Então, por exemplo, o médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador tudo tira de si mesmo. Isso aqui é teoria. Isso aqui é teoria. Nem sempre isso vai acontecer dessa forma. O magnetizador, dependendo da índole dele, do objetivo ao qual ele se presta, vamos dizer assim, um trabalhador de um centro espírita, um passista, não é a mesma coisa, não é disso que se está falando aqui. Tá? Porque, na verdade, nós, quando vamos transmitir passe nos centros espíritas,
A gente não é essa figura aqui, que tudo tira de si mesmo. E também não é aquele que só recebe do Espírito. Porque ele explica bem isso daí. Isso é teórico para a gente entender. É uma coisa didática, tá? Quando o magnetismo... Como aquele texto que o Marcão colocou agora há pouco aqui, que a gente encontra lá no Livro dos Médiuns, como eu mencionei, no capítulo 14. Quando ele se propõe a trabalhar com o objetivo do bem para auxiliar aquela pessoa que está ali na frente dele, ou aquelas pessoas, é óbvio que os espíritos se interessam por esse trabalho, pela ação no bem, enfim, ou pelo doente, de uma forma particular, seja lá como for, eles se associam com esse trabalho. Então, vai ter, quase que sempre, nesse trabalho que nós realizamos nos centros espíritas, uma magnetização mista. Agora, qual vai ser a percentagem de doação do passista ou dos espíritos? Eu não sei. Vai depender de cada caso, das situações específicas, enfim. Então, o que eu quero destacar aqui nesse comentário é para a gente não pegar isso aqui a ferro e fogo, de uma forma assim radical. Um é um, outro é outro, e pá, sempre assim, 100% para lá, 100% para cá. Porque isso é uma explicação didática de como as coisas podem se passar. Então, o médium curador, ele fala, por isso que ele fala que seria muito raro um cidadão desse tipo. O que ele fala nessa parte grifada em amarelo aqui? O médium curador propriamente dito, o que ele fala? Na estrita acepção da palavra, esses médiuns são aqueles cuja personalidade se apaga completamente ante a ação espiritual. Esses são extremamente raros, porque é uma faculdade que requer, quando no mais alto grau, para ser atingido isso, um conjunto de qualidades morais que raramente nós conseguiremos apresentar. Nós, pessoas comuns. A gente tem que se esforçar para dar o melhor, para fazer o melhor. Oferecer essas condições no mais alto grau. O melhor que a gente puder fazer. Agora, quem pode, pela imposição das mãos, obter curas instantâneas, prodigiosas, seriam esses que têm isso no mais alto grau. Por isso que ele fala, são raramente encontradas na Terra. Muito poucas pessoas podem ter isso, podem alcançar isso. Porque, em geral, a gente não consegue aquilo que está lá embaixo, lá, ó. Modéstia, humildade, devotamento, desinteresse. A gente consegue isso, cada uma delas, em algum grau, mas não num grau muito elevado, sempre, permanentemente, todas elas. Né? Pessoal, vocês querem acrescentar, objetar alguma coisa aí? Então vamos em frente. Pai, me deu uma crise de espirro aqui agora. Não, Deja, pode seguir, tá? Da minha parte, pode seguir. Você está parecendo eu estou quase assim, mas eu estou. No meu caso, deve conseguindo... ser alergia de alguma coisa, que deve ter POC por perto e eu não percebi. Estou conseguindo controlar aqui, mas a minha gripe não quer me abandonar. Então vamos lá, agora volta para mim. Volta não, vem para mim, que é a primeira, né? Item 8, então, daquele resumo. Tá me ouvindo, André? O Kardec. Oi? Estou ouvindo. Pode falar. Jair para mim tá subindo. Você quer falar? Não, ele não está te vendo. A internet dele deve estar oscilando. Os dois estão normais para mim aqui. Ah, então. Ó, chegou, normalizou agora. Posso ler? Normalizou. Item 8, então. Só para finalizar. Jair, concordo com você. Na minha opinião, é tudo misto também, viu? Esses passes dessas casas espíritas são todas mistas. É tudo misto. A questão básica, como eu frisei,
É que nós não conseguimos determinar em que percentagem vai mais do médium, vai mais do espírito, num caso ou no outro, numa situação ou noutra. Isso nós não sabemos. Fazemos a nossa parte e pronto. Não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Mas a gente... é 50% para um, 50%... Isso não existe. Não sabemos. Eu já falei isso uma vez numa palestra também e causei um pouco de alvoroço, né? Como de costume. Porque os centros espíritas falam isso, né? Não, aquela sala ali é o passe magnético. Teoricamente é só o magnetizador, né? Só o passista. E eu fico pensando, né? Será que os bons espíritos ficam na porta? Não, aqui ninguém vai entrar, o cara vai trabalhar sozinho. Tipo de um piquete, né? Não, aquele ali é o passe de cura, né? Ali os espíritos podem entrar. Gente, quando eu estou trabalhando, eu não sei quanto é meu, quanto não é meu. Eu faço o melhor que eu posso, né? É o mais lógico pensar assim, né? Então vamos lá. Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, disso resulta que há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano, que é o que a gente está dizendo, né? Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou do outro fluido, ou seja, do magnetizador humano e do fluido espiritual. Qual que está predominando? A diferença vai estar aí. E na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Bom, então isso aqui é basicamente um resumo daquilo que vem sendo dito, né? Ora, ele acabou de falar no texto anterior que é uma coisa dificílima. Essa faculdade, no mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais, não sei o que lá. Então, eles são extremamente raros. Aí o que acontece? Aqui agora ele está falando. Então, já que é uma exceção, o que a gente tem? Qual o resultado? O que a gente pode concluir? Que quase sempre vai haver uma ação simultânea. Fluido espiritual e fluido humano. Sempre. Agora, nós não vamos conseguir, como a gente vinha dizendo, estabelecer em que proporção isso vai se dar num caso ou no outro. Quer dizer, vai haver uma diferença. Se for uma cura mais rápida, certamente a gente pode concluir que houve ali uma predominância de um fluido de melhor qualidade, que terá sido, então, o fluido espiritual. E a boa perspectiva, a boa notícia é essa, que cada um pode, sim, pode tornar-se um médium curador. Qualquer um pode tornar-se um médium curador. De que maneira? Fazendo-se assistir por bons espíritos. Mas a gente viu as condições para isso, né? Então a gente sabe que não é uma tarefa ao alcance assim facilmente de qualquer um, assim de maneira plena. Isso a gente sabe que não. Mas num certo grau todos podemos conseguir. E se nós nos esforçarmos bem, nós podemos oferecer uma condição bem melhor, né, André? Sem dúvida alguma. A gente acaba se aproximando, ainda que muito pouco, né? Mas acaba se aproximando daquela condição, né, Deja? O Henrique caiu? Parece que ele caiu, não voltou mais. Então a gente acaba se aproximando daquela condição, né, Deja? Lógico que o médium curador ao pé da letra, aqui na Terra nós não temos dado o grau de moralidade,
o fluido que nós não temos, mas a gente dá alguns passos nessa direção a cada vez que a gente se melhora, né, se cuida, a disciplina, ele tá dizendo o Henrique está dizendo no grupo de WhatsApp aqui que ele está sem energia lá. Ah, então é isso. Então, fica caracterizado para os amigos aí porque que o Henrique não está com a gente até agora, né? Então, olha que interessante o texto, né? Sendo a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, por quê? Porque ele tinha caracterizado o médium curador em essência, né, Deja, como alguém moralmente muito sublime, que tem fluidos muito melhores do que os nossos, e na combinação com o dos bons espíritos, a mistura fica um negócio sublime que nós não temos condições para isso. Mas quando a gente se melhora, quando a gente dá aquele passinho à frente em termos de moralidade, quando a gente consegue ter lá a nossa disciplina, a gente acaba fazendo um pouquinho desse movimento, né? Muito pouquinho, mas a gente se melhora, até pelo processo de simpatia, né? De atrair os bons espíritos, e também pelo processo de combinação fluídica, né? Mas sim, todos nós, todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se, pela sua moralidade, simpatizar com os bons espíritos cada vez mais, né? Uma dinâmica moral, e repito, né? O estudo de hoje ficou muito claro isso, né? É uma associação entre moralidade e capacidade de cura. Sim. Então, quanto mais evoluído, melhor o fluido. Quanto melhor o fluido, mais possível se torna a cura, né? Então, ficou bem claro isso para nós hoje, né? Quanto mais o médium disciplina a si mesmo, mais apto ele se torna para que se consiga uma cura, né? Instantânea? Não, porque o nosso fluido é bem ruinzinho, né? Usando a metáfora que usou aquela hora, né? Já que ele falou que o fluido mais evoluído é mais ativo, o nosso é bem ralinho, né? O nosso é bem aquela sopinha, como é que fala? Aquela sopinha peneirada, né? Que só vem cardo. Sopinha de hospital. Bem peneiradinha, né? Que só vem cardo lá e 2 macarrãozinhos, pois é. Metaforicamente, o nosso fluido é isso. Mas quando a gente consegue estar bem, né? Estar ali feliz pelo trabalho, se preparou bem, a gente consegue ser bons instrumentos. Não seremos, né? Instrumentos de curas instantâneas. Mas podemos estar colaborando num processo a longo prazo, né? Pois é, eu acho que com esse texto aqui, com essa análise que nós acabamos de fazer, né, André? Fica bastante claro que está em nossas mãos, realmente depende de cada um, tornar-se uma ferramenta melhor na mão dos espíritos, para poder prestar melhores serviços, para poder servir melhor. Nós somos instrumentos dos quais os espíritos muitas vezes se servem. Então, o melhor que a gente puder oferecer vai ser em favor da eficácia do tratamento. Agora, tem também uma coisa que eu queria trazer aqui, aproveitando uma pausa, que nós concluímos esse texto aí, né? A Nélide fez uma observação muito importante aqui. É aquele que recebe, aquele que vai em busca da cura, aquele que tem a expectativa de ser curado, né? Então, com que disposição ele está indo, o que é que ele tem feito, como é que tem sido a vida dele, quais as suas emoções habituais, seus sentimentos habituais, suas ações habituais, né? Então, o que ela fala aí, ó? Vão buscar a cura, mas levam o coração cheio de rancor, de raiva, de inveja, e aí ficam naquela expectativa que o médium vai curar, um passe vai curar, vai resolver. E aí o problema é da própria pessoa, porque o problema é espiritual. O problema não é um problema meramente físico ou meramente perispiritual, fluídico, vamos dizer assim.
mas é do espírito propriamente dito. Então, casos assim, a Nelly levantou uma questão bastante importante aqui. As pessoas precisam dessas informações. O Espiritismo vem lançar uma luz completa sobre o processo todo, né, André? Com certeza. É que quando a gente se propõe a estudar magnetismo, mediunidade curadora, a gente sempre acaba falando o quê? Da intervenção dos espíritos, do que o médium precisa fazer para, né, ter o fluido mais adequado possível dentro da sua capacidade, dentro da sua moralidade, né? Sempre pensando o seguinte: minha capacidade é essa, mas eu tenho sempre que tentar dar o passo à frente, né? Esse é o progresso. É sempre um passo à frente. Mas a Nelly trouxe essa informação que é muito importante, sim, né? Porque às vezes você você magnetizador, né? Tá num dia muito legal, tá com o fluido muito legal, tá bem, tá com as emoções equilibradas, tá ali feliz de ajudar, mas a pessoa que está buscando a cura, né? Didaticamente, a gente costuma chamar de paciente, ele não está paciente, né? Desculpa o trocadilho besta, mas ele está absolutamente impaciente, ele está refratário àqueles fluidos, né? Não há combinação, porque refratário dá a impressão de refletir, né? De bater e voltar. Não é bem isso, mas a metáfora aí dá para entender. Não havendo combinação fluídica, não pode haver cura, né? Então, sim, de pleno acordo, né? O processo de cura como um todo tem um componente a mais, que em geral ele não é estudado nessa situação, né? A gente estuda a intervenção dos espíritos, a capacidade fluídica que um espírito tem dada a sua moralidade, e estuda a função do médium curador, né? De estar o melhor possível, o mais bem possível, para nessa combinação fluídica, para que ele não atrapalhe o processo. Mas existe essa terceira opção, terceiro componente, vamos dizer assim, que é aquele que vai receber o passe e também precisaria estar fazendo os seus esforços, né? E nem sempre está. Concordo plenamente com a Nelly. E isso tudo aí, no capítulo próprio lá no livro A Gênese, o Kardec abordou também. Ele chegou a abordar essa questão, a participação no processo do receptor, né? Porque ele faz análise da mulher lá que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, né? Ele traz esse exemplo para falar entre aspas, né, num termo que o movimento usa, do mérito, né? Do merecimento, vamos dizer assim, de quem recebe o passe, né? Ela só se aproximou do Jesus, em tese, eu já falei sobre isso aqui, né? Particularmente, eu não consigo imaginar alguém se aproximando de Jesus, captando o fluido dele, e Jesus não saber. Mas é o que nós falamos naquele dia, né, Deja? Kardec se apega no relato do Novo Testamento. Teoricamente, segundo aquele relato, Jesus não sabia que ela se aproximaria. Então, teoricamente, Jesus não agiu, né? Ela seria a bomba sugadora, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, ela tinha méritos para isso. Coisa que nem sempre se tem, né? Muito bom. Aí, meu caro amigo, nós chegamos às 10h30. Então, paramos aqui no item 8, né? Isso, semana que vem, dia 17, a gente volta aí. Aí voltaremos, retomamos, pode ser por esse mesmo, pode ser pelo seguinte, né? Porque o Henri não está aqui para comentar, né? A gente poderia voltar, inclusive, para que ele traga a contribuição dele, né? Ele faz o comentário dele, a gente já vai seguindo adiante, né? Também pode ser. Sim. Então vamos lá, meu caro amigo, suas considerações finais. Gente, obrigado. Que bom termos estado aqui mais uma vez. É sempre muito gostoso, sempre muito útil. A gente aprende bastante, né? Ver aspectos do texto que a gente não tinha visto, com os comentários dos colegas e com a intervenção dos amigos aqui no chat. Obrigado de coração. Até a próxima, para a grande maioria, né? Até quarta... Não, o estudo do Livro dos Médiuns não voltou ainda, mas também não vai demorar. Então, para alguns, até quinta, no estudo do Céu e Inferno, lá no nosso canal. Um abraço.
Muito bom. Um abraço, André. Obrigado aí pela companhia, pela parceria. Aprendemos sempre juntos aqui. Obrigado ao Henri também. Aquele abraço, meu caro Henri. Se você conseguir ver a gente depois aí, ou se estiver vendo pelo celular, aquele abraço também. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até o nosso próximo encontro. Seria na quarta, mas ainda não temos uma data marcada para retorno do Livro dos Médiuns. Então, por enquanto, da minha parte, até a próxima sexta-feira, às 21h30. Aquele abraço. Abraço.